Hoje nós vamos para o nosso segundo tema, nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre a busca por Deus. E dentro dessa busca por Deus, todos os achismos que nós encontrarmos, nós vamos tentar quebrar e vamos tentar centrar aqui no catecismo. Amém? Mais alguma coisa aí para dizer que eu tenho que falar? Você manda o que aconteceu que saiu o grupo do WhatsApp, sumiu, Irido. Você manda mensagem aí no qualquer coisa. Manda mensagem aí se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Se você está me ouvindo bem, mande mensagem aí. E não saiam da live, né? Acompanhem do começo ao fim para entender todo o raciocínio, todas as ideias, para que a gente possa experimentar e conhecer, aprofundar naquilo que é o Catecismo da Igreja Católica. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo possa me iluminar a todos vocês que estão assistindo essa live. Espírito de Deus, ilumine-nos nessa noite, guia-nos por um caminho que possa nos educar, nos ensinar a tua fé. Ensina-nos, Espírito Santo, nessa noite com a luz que vem de ti. Ilumina os nossos corações e nossas mentes e que Nossa Senhora possa cuidar de todo esse curso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma rápida recapitulação da última aula, né? Primeira aula, nós falamos sobre a nossa fé, falamos sobre ser um bom católico, né, que nós vamos estudar para ter uma fé limpa e clara, estar preparado para discernir em todas as ocasiões o que é certo, para ensinar bem os outros e para ser santo, né? Nós falamos sobre o que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que está no céu, no purgatório, que está na terra. Nós falamos sobre a igreja católica, a função da igreja, o depósito da fé, de evangelizar, que Deus nos criou para participar da sua vida, né? Na sua vida bem-aventurada. Falamos sobre o livre-arbítrio, falamos sobre que a igreja não aliena ninguém, falamos sobre o pecado, falamos sobre a missão da igreja, o querigma, buscar razões para crer, a integração da comunidade. Nós comentamos sobre uma só fé, sobre o que é a fé, que é a vitória que vence o mundo, né? Também falamos um pouco também sobre a história do catecismo. E aí quero ler para vocês hoje, para iniciar, a continuação do Salmo 105, que vai falar assim: procurar Yahvé e sua força, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e os julgamentos da sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, amados. Todos nós nascemos com um grande vazio, tentando encher esse vazio, preencher esse vazio em Deus, né? E todo o homem, todo o ser humano, ele busca algo para ser colocado nesse vazio. Então tem uma frase que vai dizer que todo homem, ou ele é crente, ou ele é idólatra. Ou seja, ou ele acredita no Deus verdadeiro, né? Ou ele conhece esse Deus verdadeiro e acredita nesse Deus verdadeiro, ele adora o Deus verdadeiro, ou ele é um idólatra, porque ele adora outra coisa. Ou ele adora um falso Deus, ou ele adora a si próprio, ou ele adora o emprego, o dinheiro, alguma coisa ele coloca ali para tentar preencher aquele vazio que somente o verdadeiro Deus e a verdadeira fé no verdadeiro Deus poderá preencher. Então feliz é o homem que procura o Senhor com força, com determinação, que busca sempre a sua face, aquele Deus verdadeiro. Todos nós nascemos, e tudo que eu estou falando assim, né, meio por cima, vai estar no catecismo. Se você pegar o catecismo, tudo está na primeira parte do catecismo. Todos nós nascemos com essa necessidade de procurar preencher esse vazio e colocar alguém neste lugar, no lugar de Deus para nós. Nós sempre seremos submissos a algo ou alguém. Ninguém de verdade como vou dizer a palavra certa, ninguém de verdade se entende como autossuficiente. Pode até achar que é, mas no final das contas ele sempre coloca alguma coisa ou alguém no centro, nesse trono, para ser esse verdadeiro Deus na sua vida. Ou é o dinheiro, ou é a carreira, ou é um falso Deus, né? E nós temos que
no caminho dessa vida, se encontrar com o verdadeiro Deus e tirar todos esses falsos deuses, né, para não sermos idólatras e sermos de fato católicos, sermos de fato aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Então, durante esse caminho, mesmo que se encontremos com Deus, nós temos o livre-arbítrio de não buscá-lo, não viver aquilo que Deus pede para nós, né? Existe, segundo o Catecismo, 6 motivos para que o homem recuse a Deus. Não recuse qualquer Deus, né? Mas para que ele recuse o Deus verdadeiro, né? E aí eu vou falar sobre alguns desses motivos que os homens recusam a Deus. Por que é importante você saber esses motivos para, primeiro, você não cair nesse motivo? Esse motivo muitas vezes é um achismo, né? Eu acho que por causa disso Deus não existe, ou Deus não pode ser bom. Então esses motivos são importantes você saber para você auxiliar alguém que está perdendo a fé, para você auxiliar alguém, para você auxiliar seus filhos, seus amigos, quando essas pessoas terem crises de fé, porque vai acontecer. E também para que você não caia nessas armadilhas, né? Para que você não tenha crises de fé. Por isso tem motivos que citam no Catecismo para a recusa de Deus. E o primeiro motivo que os homens recusam buscar o Deus verdadeiro, o Catecismo vai dizer que é a revolta contra o mal no mundo. Ou seja, o ser humano coloca a culpa do mal do mundo em Deus de duas formas, né? Ou Deus ele se omite para que o mal aconteça na cabeça dessas pessoas, ou Deus criou também o mal, porque se ele criou todas as coisas, também o mal ele criou. Mas a nossa concepção disso, né, para que a gente possa sempre conversar com essas pessoas, para que elas possam entender, é óbvio que existe o mal no mundo, e o mal no mundo entrou como consequência do pecado, da desobediência a Deus, do orgulho de Adão e Eva e de todos os homens na Terra. Então, nós temos que entender isso. Se existe mal no mundo, é porque as pessoas não procuram buscar a Deus. E se eu me revolto contra o mal, eu preciso fazer algo contra esse mal. Se você está revoltado contra o mal, meu irmão, você está triste porque existe mal no mundo, então você tem que ser o avesso desse mal, ou seja, viver a virtude do bem, da caridade, do amor, né? Pergunte para essas pessoas que estão perdidas, não creem por causa que o mundo tem coisas más, o que elas fazem para corresponder, ou seja, para inverter este quadro que está no mundo. Se elas educam bem os filhos, se elas são pessoas honestas, se elas são pessoas que fazem a parte dela, né? E muitas vezes elas veem assim, as pessoas boas sofrem. Não, as pessoas más também sofrem, e as consequências do mal são muito piores, né? As pessoas boas sofrem também, e os principais sofrimentos... Por que as pessoas boas sofrem? Sofrem porque existem pessoas más, né? O sofrimento que acarreta a pessoa boa pode ter 2 motivos, né? O primeiro, ela é uma pessoa boa, porém, no entretanto, ela fez escolhas erradas e as consequências dos erros delas vai vir. Ou a consequência do erro de outra pessoa, que vai acontecer na vida dela por permissão de Deus, para que ela cresça na sua fé, para que ela passe por essa prova. Deus não tenta ninguém para cair no pecado. Quem faz isso é o demônio. Mas Deus permite provações. É como se nós estivéssemos na escola, né? Na escola, a gente está estudando, tem a aula, e depois que nós nos preparamos, conhecemos, temos a prova. A prova, o professor não está ali para passar informação. A prova é aquilo que eu me preparei, e eu vou ter que passar. Então, assim, nós, na vida, também temos provações, né? Tribulações, problemas, dificuldades. Às vezes as coisas saem do nosso controle, mas aquele que perde a fé por causa disso está extremamente perdido, porque esse é o momento que nós vamos entender aonde Deus ele está em silêncio, no entanto ele não está ausente, ele está presente, e quando tudo parece que saiu do nosso controle, não saiu do controle de Deus. Pois se ele permitiu que nós passássemos por uma luta, por uma dificuldade, por um problema,
ele também sabe que nós podemos reverter esse quadro através da ação dele também, quando nós demos essa liberdade. Então, se eu me revolto contra o mal no mundo, eu me virar para Deus, virar contrário a Deus, eu só ajudarei o mal no mundo a se perpetuar e aumentar. Então, muitas pessoas se revoltam contra Deus por causa do mal. Mas o mal é a ausência de Deus. É a escolha livre do ser humano pelo pecado. E aí você pode dizer, Deus é tão bom, que permitiu com que você escolhesse por Ele, por sua decisão. Ele não poderia te obrigar a não fazer o que você quer. De pegar você pela mão e dizer, olha, você só vai fazer o bem. Se fosse assim, todos nós estávamos salvos, não teria nenhuma luta e não teríamos necessidades nenhuma, né? Nem de que Deus viesse ao mundo, né? Nem de que Deus nos salvasse. Não teríamos livre-arbítrio. Nós temos a alegria de sermos livres e por nossa própria decisão e vontade buscar esse Deus. Por isso que existe mal no mundo, porque alguns, por sua própria liberdade e decisão, não escolhem seguir a Deus. Segundo motivo que as pessoas recusam essa procura por Deus é a ignorância ou indiferença religiosa. Muitas pessoas não entendem o seu motivo, o motivo de estarem no mundo. Porque, como eu dizia na outra aula, nós estamos aqui para viver a bem-aventurada vida de Deus, junto com Ele. Nós pecamos e nós se perdemos, e Ele nos chamou de volta para o caminho dele, para voltarmos a viver a bem-aventurança, através da fé, e por isso a fé é um gostinho aqui na terra daquilo que nós vamos experimentar em abundância no céu. Por isso, no céu, nós voltaremos à excelência daquele que é o plano de Deus, na essência de estarmos repletos dessa graça e da glória de Deus. Mergulhados na glória de Deus, nós vamos poder viver essa vida em abundância. Infelizmente, algumas pessoas que se perderam não entendem a necessidade de Deus, o motivo de haver Deus, né? Ou buscam de uma forma indiferente, né? Quando eu falava da outra aula sobre achar que não precisa de religião, achar que não precisa de ir para a igreja, né? Algumas pessoas têm aquela bendita frase, eu não mato, não roubo, Deus não vai me mandar para o inferno. Esse pensamento de que Deus ele é indiferente a nós. E também então seremos indiferentes a Ele. Deus não é indiferente a nós. Deus não nos ignora. Por Deus não ser indiferente a nós e Deus não nos ignorar, nós não podemos ser indiferentes a Deus e não podemos ignorar a Deus. Porque Ele é Deus, né? Se o presidente, que você pode gostar ou não, prefeito, alguém importante, quer conversar com você, quer ter uma reunião contigo, mesmo que você goste ou não, você vai se sentir, você não vai estar indiferente a isso. Você não vai ignorar esse fato, você vai entender que é uma coisa importante. Então, se eu dizer que aquele que criou tudo, criou o céu e a terra, ele quer ter não só uma reunião com você, ele quer ter um relacionamento com você, ele quer ter uma unidade com você, é óbvio que não podemos ser indiferentes ou ignorantes a esse assunto. Isso é algo importante. Então, algumas pessoas ainda não compreendem isso, e por não compreenderem esse devido valor desse relacionamento com Deus, tratam Deus, até acreditando nele, com indiferença, ou não conhecem os verdadeiros princípios da fé, porque ainda não foi anunciado. E aí está a minha, a sua e a missão da igreja de anunciar o Evangelho, de mostrar para essa pessoa que estava na escuridão da ignorância a vida nova. Paulo vai falar em Atos dos Apóstolos, literalmente Paulo, né? Porque Paulo estava, se eu não me engano, na Grécia, agora eu não lembro direito o capítulo de Atos dos Apóstolos. Paulo está na Grécia e ele fala: Deus não leva mais em conta o tempo da ignorância, por isso chama todos vocês, não levando em conta esse tempo da ignorância, chama todos vocês à vida. Então, só deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. Tá, beleza. Então, Deus não vai levar em conta
esse tempo da ignorância. Se você viveu esse tempo de não buscar esse Deus com afinco, com desejo, porque você não sabia que deveria ou não o conhecia, Deus não leva em conta. Ou seja, Ele não vai dizer, não quero mais saber de ti porque você me ignorou. Ele não vai te tratar desse jeito. Amém? Vamos lá para o terceiro lugar, né? Para o terceiro motivo pela recusa por Deus, que é as preocupações com riquezas e coisas mundanas. Gente, vocês quiserem comentar, vocês são livres para comentar o que vocês quiserem, tá? Se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão gostando da live, se vocês estão achando tal ponto interessante, se quiserem colocar assuntos para enriquecer, também não tem problema nenhum. Vocês podem mandar aqui, eu irei comentar, ler e responder se vocês mandarem perguntas. Beleza? Vamos lá. Terceiro, então, é preocupações com as coisas mundanas e com riquezas. Como eu dizia no começo, o ser humano ele é crente ou é idólatra, né? Então, neste caso, o homem tirou Deus e colocou as suas preocupações materiais no centro da sua vida. Principalmente, nesse caso, a riqueza ou o trabalho, né, a carreira ou algum projeto que estão... não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para Deus, porque agora eu preciso me focar na minha carreira, focar no meu trabalho, que eu preciso levantar um dinheiro porque eu vou casar e tudo mais. Então, assim, é claro que Deus, Ele sabe, entende, vocês têm que ter esse entendimento. Deus sabe que o trabalho é importante. Deus sabe que a carreira para nós também é importante, né? Deus quer que tenham advogados, médicos, enfermeiros, Deus quer que tenham motoristas, taxistas, todos que sejam católicos e sejam bons profissionais. Deus entende que para a sociedade funcionar é necessário que existam pessoas que trabalhem nas diversas áreas, e para isso elas precisam estudar. Porém, Deus vai falar, né, o Senhor Jesus vai falar na palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo, né? Então, assim, é óbvio que você precisa estudar, claro, você precisa se profissionalizar, beleza, você precisa trabalhar, né? Ótimo. Você precisa botar o pão na mesa. E quem disse que isso é empecilho para você buscar a Deus, né? Então, se alguém vive e usa essa desculpa, não tenho tempo para Deus, não busco Deus, não quero conhecer Deus, porque eu tenho outras atividades mais importantes agora na minha vida. Mas qual é o motivo que você faz essa atividade? Qual é o fim da sua atividade? Ou seja, qual é o propósito dela? Por que você... Só para ganhar dinheiro ou só para ter uma realização? Porque deixa eu te contar, a respeito da realização, maravilha. Vai haver uma realização na sua vida em Deus. Você vai ser um profissional realizado em Deus. Senão você pode até ser um profissional bem-sucedido, mas nunca realizado. As coisas não vão andar em equilíbrio sem Deus. Ou seja, você pode ter uma carreira próspera, mas a família vai estar bambeando. Você pode estar botando dinheiro em casa, mas o relacionamento não está funcionando. Então é preciso que a gente equilibre tudo isso. Então, se Deus for o propósito do teu trabalho, do teu estudo, da tua carreira, dos teus projetos, se for para Deus, né? Tudo que for fazer com amor e por amor a Jesus. Então você não tem mais desculpas também. E muito pelo contrário, vai ser muito melhor, porque você vai olhar para todos os dias não muito bons que vai ter na faculdade, no trabalho, com um olhar diferente. O catecismo diz que muitas almas se perdem porque não aprofundam na doutrina, que é necessário que nós busquemos aprender. O catecismo é uma doutrina funda para conhecermos e amarmos. Amém, Verônica, exatamente. Então vamos lá. Não deixe de lado a dedicação, vamos colocar assim, com as coisas da terra, mas não coloque-as no centro, em primeiro lugar. Buscai, segue esse mandamento de Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então Deus vai te guiar. Olha, meu filho, chegou um momento que eu quero que você estude. Chegou um momento que eu quero que você trabalhe. Chegou um momento que eu quero que você case. Chegou um momento que você está preparado para fazer uma faculdade, que você está preparado para estudar, que você está preparado para casar. Então Deus guiará os teus passos nos momentos certos
Ele vai abrir as portas. Não faça as coisas por impulso. Não se preocupe demais. O Senhor vai falar, não se preocupe. Nessa mesma passagem, o Senhor vai dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai se vestir. Veja os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus não deixa faltar nada para eles. Veja os lírios do campo, eles não tecem, mas se vestem melhor do que o rei Salomão nos seus melhores dias. Então veja, o Senhor não disse que vai cair do céu comida para você, vai acontecer, né? A providência de Deus vem através da sua providência, mas Deus vai providenciar para você a saúde, a capacidade, a saúde mental, física, espiritual, vai providenciar para você a capacidade de que a empresa tenha condição de te manter, vai providenciar para você isso. E se demorar, e se passar por uma dificuldade, a sua fé está sendo testada para que você acredite que você busca primeiro Deus e depois as coisas financeiras. Mas não falta nada. Eu estou aqui vivendo dessa forma. Sei que nessa graça de Deus eu não posso falar nada. Não falta nada para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Quarto motivo pelas quais as pessoas recusam Deus. E aqui eu acho que é o mais triste e é um dos motivos pelo qual estamos aqui nesse curso, que é o contra-testemunho dos cristãos. Então as pessoas olham para um cristão e pensam assim. Ele olha para você. Você se veste igual ele. Você vai para uma festa igual ele, bebe igual ele, fala besteira igual ele, faz tudo igual ele, mas você tem algumas obrigações que você não cumpre elas, né? Mas tem na sua consciência ali algumas obrigações como cristão, como católico. Putz, tem que ir na missa. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O cara vai olhar e pensar, ele faz tudo aquilo e está igual eu. Eu não faço aquilo e então parece que a vida dele e a minha não tem diferença. Então, para que eu vou viver essa religiosidade dele se não transforma nada, não traz nenhum benefício para ele? Ou você, o contrário disso, é uma pessoa insuportável, né? É uma pessoa que para você tudo é errado. Então você não convive, você é snob e vaidoso, orgulhoso, porque eu vou na missa, porque eu vou para a igreja, porque olha esse pecador, olha esse nojento, eu não quero saber de você, não se misture com essa gentalha, meu filho, sabe? Você se torna essa pessoa vaidosa, de nariz empinado, e você afasta as pessoas. Você ir na igreja para ficar apontando o dedo dos outros. Eu já ouvi muito disso na minha família em alguns lugares. Ir para a igreja para ficar falando da roupa do outro. É claro que a gente vai na igreja por que a gente sente no coração zelo por aquele lugar e pelas coisas de Deus e também se entristece com isso, a gente percebe quando as pessoas estão mal vestidas na igreja. Mas ninguém está lá para dizer, você não pode vir para a igreja, você tem que sair da igreja porque você é uma pecadora. Mas eu também sou. Então esse contra-testemunho de julgamento, não tendo antes do julgamento um acolhimento, um amor, é óbvio que a palavra vai dizer julgai segundo a reta justiça. Mas, né, talvez você chega na igreja e aquela pessoa está lá mal vestida, mas alguém lutou muito para ela estar lá. E por uma graça de Deus ela foi naquele dia. E era aquele dia que Deus queria pegar ela, tocar no coração dela para que ela se convertesse. E talvez ela uma carência tão grande no seu coração, e a gente tem que entender por que as pessoas se vestem modestamente, porque elas cada vez são mais carentes, cada vez elas precisam mais ser amadas, ser olhadas. Então ela se veste desse jeito porque todo mundo olha para ela, veja como eu estou, eu quero ser vista, eu quero ser percebida, eu quero ser notada. Por quê? Porque eu sou carente, fui rejeitada, fui abandonada. Essas pessoas, então elas não precisam de julgamento, elas precisam de amor e acolhimento. Se a pessoa está lá, é amada e acolhida e não quer mudar, aí a gente tem que falar, meu filho, é o seguinte, isso que você faz, você leva muitas pessoas a se perder, você fica olhando para suas pernas. Mas a gente muitas vezes dá um contra-testemunho. E as pessoas, por só conhecer o não julgueis e não entender o resto, nos julgam de hipócritas, de arrogantes, de soberbos.
Boa noite a todos aí que estão assistindo. Devemos ser gratos sempre, até nas horas difíceis, em confiar na providência, porque Deus é bom sempre. Todos têm seu tempo de conversão, exatamente. Então temos que não passar a mão na cabeça, não passar pano, não é isso que eu quero dizer, mas temos que acolher. Eu fico imaginando Jesus, só para dar um exemplo, né? E esse meu exemplo eu vou dar segundo a ideia do Padre Léo de Betânia. O Padre Léo dizia que na família de Betânia, né, que tinha Marta, Maria e Lázaro. Lázaro era leproso, por isso morava em Betânia, porque Betânia era uma comunidade de leprosos. Marta era a irmã dele que cuidava dele, e Maria se prostituía com leprosos. E Jesus sempre ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram seus amigos, a palavra vai dizer. E Jesus elogiou Maria quando ela estava aos pés dele, porque ela escolheu a melhor parte. Mas mesmo assim Maria era pecadora. Jesus ressuscitou Lázaro, e quando Maria deu um testemunho de fé, eu creio, e Marta também deu testemunho, eu creio na ressurreição. Lá na Semana Santa, né, Jesus entra domingo, se você acompanhar na palavra, domingo Jesus entra na cidade de Jerusalém como um rei, né? E na segunda-feira ele vai à casa de Lázaro, que fica em Betânia. Betânia é como se fosse uma vilazinha que fica do lado de fora dos muros de Jerusalém. Tem que andar um pouquinho, mas não é tão longe. E quando Jesus vai lá, acontece então aquele dia que Maria, aos pés de Jesus, derrama o bálsamo, chora e se converte. E a partir dali, na última semana, ela se converte aos pés de Jesus. Veja, Jesus sabia que a hora dela ia chegar, a hora dela se converter, né? A hora dela se entregar ao amor dele e abandonar o pecado. E ela abandonou. Jesus teve paciência. E Jesus teve que ter paciência com Pedro, que ele falou para ele, enquanto ele caminhava do lado dele, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Jesus teve que ter paciência com Tomé. Tomé, tu não acredita? Tomé não teve fé, né? Então bota o dedo aqui então e vê, sou eu. Feliz aquele que acredita sem ver. Tomé, meu Senhor e meu Deus, se converteu ali. Então Jesus tem paciência para esperar o tempo de cada um. Que alguns têm muitas feridas, alguns têm muitos problemas, e esse tempo vai chegar. Então nós não podemos dar contra-testemunhos dessa forma, porque eu já estou falando para uma galera que já tem um desejo por Deus, que está se aprofundando na fé, né? Pessoas que têm liderança. Não estou falando para pessoas que estão começando, mas se você está começando, Deus quer que você seja testemunho. O que é testemunho? Testemunho, né? Vamos dar um exemplo aqui. Testemunho de um crime. O cara viu o crime acontecendo e ele vai lá na polícia e fala, olha, eu estava lá, bateram no cara e não sei o quê. Então ele conta aquilo que ele viu. O testemunho, ele experimentou aquilo, ele estava lá naquilo. Então Deus quer que você dê testemunho, não que só conte, mas que você viva aquilo que você viu. Vi Jesus, eu quero viver igual a ele. Isso é dar testemunho. E o nosso contra-testemunho, ou seja, falar uma coisa e viver outra, né? Pregar uma coisa e ter uma vida contrária, uma vida de incoerência, isso leva a matar a fé das pessoas. Muitas pessoas a deixar a igreja, muitas pessoas que, infelizmente, ainda não tinham criado raízes, que ainda não estavam preparadas. Essas pessoas vão deixar a fé, deixar a igreja, por causa do nosso contra-testemunho. Por que a gente não vê mais tantas e tantas pessoas conversões? Porque não damos testemunho da nossa vida de cristão. Um testemunho autêntico, verdadeiro. Não um testemunho de máscara, né, para os outros achar bonitinho. Não. Testemunho autêntico, que é na naturalidade da minha forma de viver, as pessoas possam enxergar que Jesus vive em mim. Então, a gente é responsável pelas pessoas que pedem a fé por causa de nós cristãos, que colocamos lá na nossa bio católico, que dizemos que somos católicos, que fazemos stories na igreja e não tratamos as pessoas como verdadeiros católicos, não amamos as pessoas, não respeitamos as pessoas,
no trânsito não somos católicos, na nossa vida, se nós nos irritamos, nessas formas nós não somos católicos. Várias oportunidades que nós temos de respirar fundo, deixar a virtude da paciência trabalhar e ser testemunho de santidade, nós perdemos ela para queremos ter razão, sermos o dono do lugar, mandarmos todo mundo para casa de não sei o que e xingar e se estressar. Então não demos contra-testemunho, porque muitas pessoas recusam Deus porque ela olha para aqueles que estão na igreja e não veem uma vida que vale a pena ser vivida. Então, que viva uma vida que vale a pena ser vivida, para que os outros queiram viver uma vida igual, que as pessoas queiram viver uma vida que não seja só prosperidade que você mostre, mas que mostre felicidade por causa de Deus, não por causa do dinheiro, não por causa das pessoas. Isso são consequências. Ou seja, tudo isso é o acréscimo, né? Eu sou feliz porque eu busco o reino de Deus. E Deus não deixa faltar nada. O acréscimo está sempre ali. As pessoas vão dizer, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Quinto motivo, correntes de pensamentos contrárias à fé. Correntes de pensamentos contrárias à fé. Ideologias, filosofias, ideias que são pregadas no mundo, que fazem com que as pessoas se adequem, né? Fé é adesão, então as pessoas têm fé naquela ideologia ou naquela filosofia e acaba que ela bate de frente com a fé da igreja. Vamos lá. Uma dessas correntes de pensamento é o comunismo. Outra corrente de pensamento é todo tipo de ideologia, né? O que é uma ideologia? Uma ideologia é uma ideia que precisa ser implantada. É uma ideia de um futuro. Então, uma ideologia, ela é difícil de... Ela não dá certo com a fé da igreja, porque a fé da igreja ela já existe. E ela já é comprovada, ela funciona, ela está há 2000 anos sendo vivida na humanidade. E ela gerou vários e vários santos para provar que ela funciona. Ela gerou uma continuidade, uma fé forte que diversas ditaduras, diversas guerras, diversos imperadores tentaram contra ela, os impérios caíram, as ditaduras caíram, o Império Romano caiu, a União Soviética caiu, todos esses que tentaram combatê-la não existem mais, mas ela continua lá, do mesmo jeito. Claro, sofrendo por causa das ideologias que se infiltram dentro da igreja e fazem com que muitas pessoas que são meio céticas percam a fé também por causa dessas ideologias, como o comunismo, como outras ideologias políticas e também filosóficas, correntes filosóficas. Lá atrás, né, existiam ideias como, por exemplo, o hedonismo. E o hedonismo se implementou na sociedade não como uma filosofia para ser estudada, mas como uma ideia de que é a verdade. O hedonismo é uma ideia que vai dizer para nós que o sentido da vida é a busca pelo prazer. Então, assim, quanto mais prazer você tiver, mais feliz você é e mais sentido a sua vida tem. Então, para os hedonistas, nós estamos no mundo para buscar prazer, sentir prazer. E essa ideia, quando eles criaram, obviamente eles não tinham estudado o cérebro humano, eles não sabiam o que era dopamina, eles não sabiam o que era vício, eles não levaram em consideração tudo isso, não levaram em consideração virtude, não levaram em consideração família e muitas outras questões humanas, levaram em consideração simplesmente a carne. Se o hedonismo fosse verdade e nós estivéssemos no mundo para buscar prazer, os bêbados e as prostitutas seriam as pessoas mais felizes do mundo, e nós sabemos que os bêbados e as prostitutas são pessoas infelizes, depressivas. Então, o hedonismo é uma falsa doutrina, uma falsa ideia, uma falsa corrente de pensamento que leva muitas pessoas a não buscar Deus, pois elas se apaixonaram por aquela ideia porque ela gera um resultado para ela imediato, um prazer, um sentimento, e a pessoa é presa a isso. Então, católicos não são adeptos de ideologias e também de correntes filosóficas
não quer dizer que a gente não possa estudar e aprender com ideias filosóficas. Afinal, ideias filosóficas são estudadas para que a gente possa entender também muitas questões de fé, né? Como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, que estudaram os filósofos, Platão, Aristóteles, para explicar a fé pela filosofia, como eu falei na aula anterior, né? Naquele período ali da igreja. Da patrística também. Infelizmente, existem pessoas que trocam a fé pela ideia, né? E a ideia se coloca em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar não se coloca a ideia. Em primeiro lugar se coloca a pessoa, né? A pessoa de Jesus. Para a gente entender, nós não seguimos uma ideia, uma corrente de pensamento. O cristianismo não é uma corrente de pensamento. O que seria uma corrente de pensamento? Seria assim, né? Eu pegar aqui, isso aqui é um conjunto de normas que você tem que seguir. Então, um código de ética, um código de moral. Existe isso na nossa igreja? Existe. Mas, como eu já disse antes, nós não vivemos pelo código de ética, não vivemos pelo código moral. Nós o vivemos para agradar a Cristo, para agradar a Deus, porque este código de ética me faz cristão e me faz seguir o Cristo, a pessoa de Cristo, agradar a Cristo e me adequar a Cristo, porque se eu não o vivê-lo, eu vou viver aquilo que desagrada, que fere e que me separa de Cristo, que me faz ser orgulhoso quando eu digo, eu não quero Deus, eu não quero Cristo. Então nós não temos uma ideia, nós temos uma pessoa. E nós temos uma pessoa como centro da nossa vida, que é Cristo. Então correntes de pensamentos, correntes de filosofias, correntes ideológicas podem fazer com que um homem recuse Deus, né? A gente vai ver muitos filósofos ateus, muitos ideólogos ateus, né? A maioria das ideologias são materialistas, ou seja, elas não levam em consideração a transcendência, a religião, a fé. Elas só focam no que é matéria, material. Então o materialismo também não deve ser experimentado por nós, não deve ser colocado por nós, porque já foi falado lá no item 3, né? Preocupação com riquezas e tudo mais. É óbvio que nós temos que nos preocupar com a questão política, com a questão econômica. Por quê? Porque a política é uma forma de fazer justiça. E a justiça de Deus pode ser aplicada pela política. Nós não acreditamos que possa haver igualdade, né? A igreja não acredita assim, prega uma igualdade, como prega o comunismo, o socialismo e tudo mais. Mas na igreja primitiva e tal, não. A igreja não prega essa questão de igualdade, porque pela justiça significa que cada um receba aquilo que lhe é direito, né? E Deus é assim também. Cada um vai receber de Deus aquilo que lhe é direito. Aquele que Deus deu 5 talentos, devolveu 10, ele vai dar os 10. Aquele que deu 2 talentos e ele deu 4, vai dar os 4. Aquele que Deus deu 1 talento, ele pegou 1 talento e enterrou, e ele vai ser chamado servo mau e fiel, vai ser tirado até o talento que você tem e vai ser jogado no cárcere. Então não vai ter nada. E cada um recebe aquilo que lhe tem direito. Mas Deus é misericordioso, né? E aproveitemos o tempo que possamos experimentar esta misericórdia. Mas há uma desigualdade, porque uma pessoa que se esforça recebe mais de uma pessoa que não se esforça tanto. E isso significa desigualdade. Mas não quer dizer que alguém tenha que passar fome, que alguém tenha que ser miserável, né? Então, pela política, pela economia, por esse meio nós podemos fazer com que uma sociedade seja justa. O que seria uma sociedade justa? É que todo mundo tenha dignidade, tenha o básico para a sobrevivência, né? Tenha a dignidade de um banho, de uma roupa, de um alimento, de uma casa, de um trabalho. Isso é ser justo. E a igreja acredita nisso. Todas as correntes ideológicas que vão querer inventar uma coisa para se colocar no meio disso, ela vai querer quebrar, vai querer colocar autoritarismo em cima disso, e a igreja não é a favor. Por isso, correntes de pensamentos vai fazer com que a pessoa recuse buscar Deus. E aí a última, sexto motivo pela recusa de Deus, a atitude do homem pecador de se esconder de Deus. E aqui nós vamos lembrar, né, de Adão e Eva. Adão e
Vamos lá, o Gustavo perguntou aqui, ó, a perda da moral deixou o ser humano mais vulnerável a aceitar essas filosofias e ideologias? Como recuperar? Sim, mas uma coisa leva a outra que leva a outra. Infelizmente, a questão da ideologia fez com que as pessoas perdessem a moral, e as pessoas perderem a moral faz com que elas aceitem a ideologia de uma maneira muito mais fácil. Elas aceitam, são muito mais vulneráveis a aceitar, porque elas já não têm nenhum filtro, nenhuma barreira, né, para isso. Primeira coisa é testemunho. Para recuperar essas pessoas é você dar testemunho, ser de verdade, ser autêntico, ser 100% aquilo que você deseja, né? Porque se você for mais ou menos, a pessoa vai te quebrar no meio, né? Não vai acreditar em você. Então seja 100% daquilo que você se dispõe a ser, né? Seja de verdade, seja genuíno na sua fé, e mostre isso. E não queira sair discutindo, sair brigando, mostre o que é errado e mostre por que é errado, né? É um caminho muito grande, muito duro, mas é possível. Tantos já se recuperaram dessas falta de moral, né? Vamos falar então do sexto, que é a atitude do homem pecador de se esconder de Deus. Adão e Eva pecaram e estavam lá no meio do mato, pegaram uma folhinha, né? Tinham vergonha e tentaram se camuflar ali no meio do mato com aquela folhinha para que Deus não visse eles, porque eles tiveram vergonha, culpa. Porque o demônio, a minha mãe sempre diz, a mãe está assistindo aí, mãe? A minha mãe sempre diz assim, ó, o demônio ensina, me desculpe, mas a minha mãe fala, ensina a cagar, mas não ensina a limpar. Deixa lá para todo mundo ver. Ele não ensina, e ele vem e ainda fala, olha, foi tu que fez isso aqui, né? Então, é verdade. O demônio, ele tira a sua vergonha na hora que você vai cometer o pecado, e ele devolve ela depois que você fez. E muitos homens fogem de Deus, né? Não procuram Deus, recusam Deus, porque vão dizer assim, Deus não pode me ver porque eu sou um pecador. Deus não me quer mais porque eu pequei. Eu quero fugir dele, eu não quero lembrar de Deus. Não é que ele se esconde de Deus, ele se esconde da sua consciência, na verdade. Ele se esconde da sua consciência. A sua consciência vai lembrar dele que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele é fraco, que ele é culpado. A consciência e o demônio que vai ficar dizendo pecador, 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 que é o acusador. A consciência e o demônio vão o acusar. E o que ele vai fazer? Ele vai esquecer de Deus. Ele não vai olhar coisas de Deus, ele vai fugir de Deus, ele vai se isolar das coisas que são divinas, para que porque quando ele vê coisas santas de Deus, ele se sente envergonhado do seu pecado. E por isso ele recusa Deus. Existe isso. Existem os homens que recusam Deus porque ele gosta do pecado e ele fala assim, agora eu já pequei mesmo, Deus já não me quer saber, então quer saber que se lasque. Eu vou me jogar de cabeça nesse poço de pecado. Gente, só preciso responder uma mensagem aqui, ó. Rapidinho. Tinha alguma pessoa me perguntando uma coisa importante, mandei para ela a live também. Falei, não posso responder agora porque estou aqui dando aula de catecismo. Então, muitas pessoas escondem-se de Deus. São esses os motivos que o catecismo dá para que os homens recusem buscar a Deus, né? Recapitulando. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou indiferença religiosa, a preocupação com as riquezas e coisas mundanas, contra o testemunho dos cristãos, as correntes de pensamentos, ideologias e filosofias e tudo mais, e a atitude do homem pecador de se esconder de Deus. Amém? O diabo usa do nosso passado para nos afastar. É verdade, né? O diabo fala assim, você está buscando Deus, mas você não merece. Você não pode. Olha só o que você fez. Você abortou, você traiu, você fez sexo fora do casamento, você fez isso, você assistiu aquilo, você falou aquilo. Então o demônio usa do seu passado. Só que aí você tem que estar confiante nessa misericórdia de Deus, que nem Pedro estava, que se arrependeu e confiou na misericórdia. Não ser um Judas que
está ali se sentindo culpado e se mata, né? Volta porque Deus é misericordioso, não esquece disso. Deus é um justo juiz, mas a sua justiça é misericórdia, ele é misericordioso, né? Ele deu a si próprio, como nós não poderíamos pagar o nosso crime, ele deu a si próprio. Não podemos esquecer que este é Deus, não é o Deus, o Zeus lá barbudo, malvado, que quer castigar todos. Não, Deus é um Deus misericordioso que nos procura. E agora eu vou falar sobre isso, sobre esse Deus que nos procura. E ele dá esse exemplo, ele é aquele bom pastor que deixa as 99 para vir atrás de nós. A gente busca por Deus por natureza humana, pela natureza da nossa alma. A nossa alma busca por Deus. Então, como eu falava antes, nós colocamos outras coisas. Ou somos idólatras, ou somos crentes. Até os ateus são idólatras, né? Porque eles colocam alguma coisa no lugar de Deus. Eles adoram alguma coisa. Eles se sacrificam por alguma coisa. Mas esse não é um Deus que eu busco e não encontro uma resposta, né? Esse é um Deus que se revela. É um Deus que, quando eu dou um passo ao encontro dele, ele corre ao meu encontro, né? É um Deus que se revela a nós. E a revelação, ela se encerra em Cristo. A revelação está em Cristo e nele se encerrou. Quando eu procuro esse Deus que se revela, ele vai aparecer lá no Antigo Testamento, como a gente vai ter na Bíblia, né? 2 testamentos, ou seja, antes e depois de Cristo. É isso que significa Antigo e Novo Testamento. Deus que se revela lá atrás, que ele vai falar lá atrás com Noé, ele vai se revelar a Abraão, e depois esse Deus que se revela no Novo Testamento por inteiro. Cristo, que é a face de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não vai dizer, né? Ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai senão por mim, por Cristo. Ele que é a revelação de Deus. Então nós temos que entender uma coisa. Ali está aquilo que eu preciso compreender de Deus. Em Cristo. Né? O Antigo Testamento é uma preparação. Desde o Antigo Testamento. Tudo é uma preparação para eu entender Cristo. E Cristo veio para eu entender um pouquinho mais de quem é Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer para estar com Deus. Esse é o Deus que se revela, que me procura, que me busca. E aí está o Deus que se revela de forma oral, né, e escrita na palavra e transmitida através dos apóstolos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a sola escritura, que é uma ideia protestante, e mostrar por que não faz sentido para nós católicos, né? Então vamos fazer uma breve introdução aqui do Antigo Testamento para depois a gente entender toda essa questão da revelação. Vamos lá. Deus criou o mundo, Adão e Eva, né? E todas as coisas que a gente sabe, o Jardim do Éden, eles caíram no pecado, foram expulsos do paraíso, o homem se afastou de Deus, teve o dilúvio e tudo mais. Então Deus quis preparar a salvação do homem. Fazer com que o homem se conhecesse quem ele é. Porque o homem se dispersou. Lembra que a gente falou na outra aula? O homem virou que nem aquelas formigas tudo perdidas, assim, dispersos. Que não sabe para onde ir, o que fazer. Então, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer nessa terra? Por que a gente nasceu? Por que a gente está aqui? Né? Não tem o caminho, não tem a verdade, não sabe o que é a vida. Então Deus ele se encontrou com Abraão e escolheu Abraão para ser o patriarca do seu povo, que da onde ele tiraria a salvação dos homens. Deus escolheu um povo? Não, ele criou um povo, ele fez um povo surgir. E desse povo que surgiu de Abraão, ele preparou uma descendência desse povo para dali salvar a humanidade. Então Deus, quando ele escolhe Abraão, ele já vai dar alguns sinais do que ele vai fazer. Ele escolhe Abraão e pede para testar a fé de Abraão, né? Abraão, pega o teu filho, leva até lá no altar e sacrifica ele por mim. Abraão, triste, mas que botava Deus em primeiro lugar, foi lá. E como Deus não é um Deus mau, não é um Deus que pede esse sacrifício de matar alguém, né, por ele,
Em cima da hora o anjo aparece e fala: não mata seu filho, tem ali um cordeirinho. Troca o filho pelo cordeiro. Olha como é Deus, a pedagogia de Deus. Deus estava mostrando lá no começo, através de Abraão, que ele estava sendo seu escolhido para gerar um povo, que ia gerar um descendente, aonde o Filho de Deus tomaria o lugar do cordeiro, para ele ser então o sacrifício perfeito para esse Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Pediu para que Abraão deixasse sua terra, Ur, fosse para uma terra prometida. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó, né? Também chamado de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, né? O que luta com Deus. Porque Israel, né, a palavra vai falar, em um certo momento, que um anjo apareceu e eles tiveram ali uma lutinha, né? Então ele foi apelidado de Israel, que é o Jacó. E Jacó teve 12 filhos, teve mais de 12 filhos, né? Mas teve 12 filhos, entre os filhos de Jacó estava José do Egito, né? José do Egito era um dos prediletos, era o predileto do seu pai. Os irmãos tinham inveja dele, jogaram ele no poço, tiraram ele do poço, venderam ele para um vendedor de escravos. José tinha sonhos, José entendia o significado dos sonhos. José foi escravo no Egito, José foi à prisão no Egito, e na prisão ele conseguiu decifrar o sonho de uma das pessoas que lá estavam, e aí ficou sabendo o faraó que teve um sonho, e trouxe José, e José falou do sonho do faraó. E quando ele falou do sonho do faraó, o que significava que o Egito ia ter 7 anos bons e depois 7 anos ruins. 7 na Bíblia significa perfeição, ou seja, vai ter o agir de Deus nisso. Por isso que Deus deu o sonho para o faraó e fez com que José preparasse isso. Tudo isso significa o agir de Deus. Deus agiu ali para que, faltando comida nos 7 anos ruins, os irmãos de José, o povo de Deus, né, os filhos de Abraão, Isaac, os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, aquele povo fosse procurar ajuda no Egito. E lá no Egito estava José, que era já governador por ter decifrado os sonhos. José acolhe seus irmãos no Egito, e nos tempos de vacas magras o Egito tem comida e o povo de Deus sobrevive. Olha como Deus age, né? Sobrevive porque ele era o povo de Deus e de José, que era governador do Egito. José vai para o Egito e fica o povo de Deus no Egito. E passa-se 400 anos. O faraó que está no Egito já não gosta mais do povo de Deus, não tem mais José para, né, ajudar. E o povo é escravizado, porque é muita gente. E desse povo que é escravizado, que é chamado de os hebreus, né? Os hebreus, os israelitas, que são todos descendentes de Jacó. Então os descendentes de Jacó são descendentes dos 12 filhos de Jacó. São descendentes de Benjamim, outros são descendentes de cada um dos filhos de Jacó, e eles se veem como tribos. E eles estão lá escravos no Egito. Então Deus chama Moisés. Eu estou indo rápido, mas eu quero que você entenda que tudo isso vai ter um sentido depois, né? Moisés, ele vai lá, convence o faraó tenta convencer o faraó, não convence. Deus manda as pragas. Então o faraó começa a sofrer, mas não se rende, não solta o povo de Deus. E aí que vem o último, né? A última praga do Egito, que é quando o anjo da morte passa, né? A passagem do anjo da morte, que vai levar os primogênitos. E aqui está mais um belo símbolo do que viria a acontecer. Deus fala para Moisés avisar o povo que mate um cordeiro, né? Prepare um cordeiro na noite e passe o sangue na sua porta. E o sangue do cordeiro iria salvar o primogênito que estava ali. Tudo isso tem um símbolo, um significado, né? O sangue do cordeiro, o anjo ia passar e ver que ali estava o sangue do cordeiro, e ali o primogênito seria poupado. Depois eles deveriam comer do cordeiro, comer do corpo do cordeiro. Amém? E essa
E essa noite, esse dia se transformou no que eles chamam de Passage ou Páscoa, que é a passagem do anjo, passagem da vida à morte, da morte à vida e tudo mais. E depois disso, o povo de Deus, por causa dessa noite, o filho do faraó não acorda, né? Morre, porque lá no faraó não tinha cordeiro nenhum para salvá-lo. Nisso o faraó manda o povo ir, mas irritado, com muita raiva, com muito ódio. O povo, essa passagem salva o povo. A morte dos cordeiros livra o povo da escravidão. O povo que era escravo agora está livre, e vivos, né? Estão vivos, não morreram nenhum primogênito do povo de Deus. E eles, então, saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, tem toda aquela história. E no meio do caminho, então, Deus chama Moisés ao monte e dá a Moisés as tábuas da lei, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Depois que Deus dá as tábuas da lei para Moisés, dá todas as 613 leis que os judeus seguem também, né? A lei de Moisés, que é chamada, né? Moisés, ele fica velho, né? E daí Deus pede que crie-se então a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú que estava guardada as pedras da lei, o maná que Deus fez chover no deserto para matar a fome do povo, e a vara, né, que é o cajado de Arão, que é o irmão de Moisés, que servia... pessoal, já voltei já. A live caiu, né? Eu acho que deu ali 1 hora. Já estou de volta agora. Vou tentar aqui mandar de novo a live. Deixa eu ver aqui. Já estou de volta. Já mandei lá. Vamos ver se vocês que estão entrando aí. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos voltar. Eu não sei o que eu estava falando quando caiu. Que eu não consegui, eu não vi aqui porque eu estava concentrado. Então, se vocês puderem me dizer aqui o que eu estava falando quando caiu, qual foi o assunto que eu estava comentando, qual parte que eu estava falando. Eu estava falando de Moisés, eu não sei se eu já tinha falado. Se vocês puderem me avisar aqui, estão entrando tudo de volta já. A gente já estava indo para uma explicação ali do Antigo Testamento, né? Fazendo essa analogia e explicando o Novo Testamento através do Antigo, né? Aquilo que o sacrifício de Jesus e tudo mais através do Antigo Testamento. Estava falando de Moisés, eu estava falando que da Arca da Aliança, tábuas da lei, tá? Vamos lá. A Arca da Aliança, vou esperar mais alguém entrar aí. Eu falei da Arca da Aliança no vídeo ali, não sei se eu falei. Me diz aí se eu falei. Vou mandar lá de novo lá pra galera entrar de novo. Pode ir lá que já estou de volta. Muito bem. Sim, o que? Falei falei da Arca da Aliança. Então vamos lá. A Arca da Aliança tinha lá as tábuas da lei, que significa a palavra, né? A palavra. A vara de Arão, né? O cajado, que representa essa liderança, né? E o maná, que era a representação do pão, né? Isso que a Arca da Aliança tinha dentro era já uma representação da pessoa de Cristo, que é sacerdote, profeta e rei, que também é o pastor, que também é o pão que cai, o pão vivo que desceu do céu, que também é a palavra de Deus. Então tudo que está ali dentro tem um símbolo cristão, significa Cristo. A Arca da Aliança, por isso que a gente chama Maria Arca da Aliança, porque Maria teve o Cristo em si, né? A Arca da Aliança, por isso que a gente chama Maria de Arca da Aliança, porque o que está dentro da Arca da Aliança era essa representação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo que se fez carne. Então tem o Verbo que se fez carne, tem a vara que representa o bom pastor, que representa o rei, tem a palavra que é o profeta, e tem o pão, que o Cristo dá o pão, que representa o sacerdócio. Então ali está as 3 figuras de Cristo, sacerdote, profeta
e rei dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança também tinha os querubins em cima e no meio ali, a tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. Propiciatório para os judeus ou para qualquer seita ou religiosidade e tudo mais, propiciatório significa ou altar ou local de sacrifício, né? Só que assim, então a tampa da Arca da Aliança chamava-se propiciatório e ela fechava ali onde lá dentro tinha as pedras, o maná e o cajado, e tinha então os querubins, e no meio dos querubins havia um espaço. Para eles, ali estava a Shekinah, que é essa palavra que significa presença de Deus. Ali estava a presença de Deus. E no entendimento do homem, se Deus estava ali, o homem não poderia estar, porque o homem não é digno de Deus, porque Adão e Eva pecaram. E eles não estavam errados, né? Mas a presença de Deus que se colocava na Arca da Aliança não é a presença de Deus como a gente tem na Eucaristia. Não é a presença real de Deus. Na Arca era uma presença simbólica de Deus. Em alguns momentos Deus se fazia de fato presente ali. A palavra vai dizer que a sua Shekinah era densa, era como se nós pudéssemos tocar Deus ali como uma nuvem da presença de Deus, né? Mas ali na Arca tinha a percepção deles e esse respeito por Deus que estava na cabeça deles, né? Presente no meio ali na Arca. Então ali era aquela representação de Deus. Por isso a Arca ficava guardada numa tenda, né, quando o povo de Deus caminhava no deserto durante 40 anos. E essa tenda, que depois que foi colocada dentro do templo, era chamada de Santo dos Santos, ou o local que nenhum homem poderia entrar. Simplesmente, somente um homem que fosse escolhido como um sacerdote, né? O sacerdote significa o quê? Aquele que faz a oferta do sacrifício. Para nós, a gente tem essa percepção hoje do padre ser o sacerdote, porque o padre é um sacerdote. Todos os nomes que nós damos para o padre, né, tem a ver com as suas funções. Padre, porque ele é o pai. Sacerdote, porque ele que faz o ofertório, a oferta do sacrifício de Cristo no altar, né? Presbítero também é o nome que deveria ser, é o nome mais correto, né? Enfim. O sacerdote fazia nesse tempo no chamado Yom Kippur, que para eles era o tempo do sacrifício da oferta. É como que é o que a gente tem em todas as missas, de fato, verdadeira, para eles tinha simbolicamente no tempo do Yom Kippur, aonde eles matavam um cordeiro, sacrificavam um cordeiro e eles aspergiam, né, essa é a palavra correta, o sangue desse cordeiro sobre o propiciatório. O propiciatório é a madeira que fica em cima da Arca da Aliança. Então, toda o Yom Kippur, que é uma data, é uma festa dos judeus, se é feito então o sacrifício de um cordeiro, ele é morto, mas antes de morrer o cordeiro, aquele que bota o cordeiro para ser morto, ele coloca a mão no cordeiro e como se ele passasse os seus pecados para o cordeiro. Para ele não morrer pelos seus pecados, quem vai morrer no seu lugar é o cordeiro. Então ele bota a mão no cordeiro e meio que faz, não sei se faz uma prece, mas meio que ele passa os seus pecados para o cordeiro. O cordeiro é morto no seu lugar. O sangue do cordeiro, então, é aspergido no propiciatório. Então, o sacerdote coloca no altar, porque altar significa uma mesa feita para matar, para sacrificar. E para sacrificar, então, precisa ter fogo, precisa ter o sangue e tem a carne do animal, né? Então, o altar tem isso. Fogo, sangue e carne. Faz ali, corta, pega o sangue, eles recolhiam esse sangue, entrava no Santo dos Santos só um sacerdote por ano, que era o sumo sacerdote, depois no templo, né? E ele aspergia o propiciatório para que Deus recebesse os pecados e perdoasse os pecados daquele que passou, né? Como uma oferta para Deus, pedindo perdão para Deus, uma oferta de adoração, né, para Deus. Muito bem? Depois que o povo chega na Terra Prometida, né, a gente vai vendo isso nos outros, o povo de Deus vai ter que ir para a guerra,
porque tem gente morando lá, não é gente boa, né? Não é uma pessoa civilizada, um povo civilizado, são povos pagãos, povos que adoravam outros deuses, e por causa que esses povos adoravam outros deuses, ofertavam coisas para esses outros deuses. Mas não eram ofertas simples, igual o povo de Deus fazia, faziam crianças, faziam bacanais, né? Faziam essas, por isso que tem esse nome, né? Faziam orgias, faziam coisas terríveis para ofertar esse Deus. Então eles não se convertiam e queriam viver daquela forma promíscua. Então não eram povos que dava para conviver, né? Que não tinha uma cultura que tenha dignidade humana. Infelizmente muitas coisas desse tipo de paganismo está voltando à tona com muita força nos nossos tempos. E eles adoravam esses outros deuses, que são demônios que querem ser adorados, né? E pedem essas coisas e influenciam para que eles acreditem que aquilo leva uma adoração a um Deus, mas esses deuses são falsos deuses. Então Deus pede para que eles entrem na Terra Prometida, que exterminem esses povos. Deus é o Deus da vida, Ele que dá a vida, Ele que tira. Então a gente não tem que ficar dizendo, por que Deus manda matar? É Deus que, se Ele quisesse, Ele ia fazer assim, e caía tudo morto. Mas Deus, Ele quis que um povo dele fosse um povo firme, forte, um povo aguerrido, não um povo frouxo, trouxa, né? Ele quis ter esse espírito humano dentro desse povo. E Deus manda seu povo entrar na Terra Prometida. Tem o cerco de Jericó, onde Deus derruba as muralhas, quando a arca da aliança dá 7 voltas, né? Com o povo dá 7 voltas com a arca ao redor da cidade, a cidade cai as muralhas no 7º dia, na 7ª volta do 7º dia. Enfim, o povo de Deus luta na Terra Prometida, vence muitos, e ali depois o Salomão constrói o templo, e lá no templo é colocado a arca. A gente tem que entender que aquele povo tinha uma cultura de 2 lugares diferentes, né? Tinha a sinagoga era o local de aprender sobre a lei de Moisés e os profetas, que é o que fala no Antigo Testamento, né? Então na sinagoga eles iam para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus era proclamada e explicada pelos mestres, né? Os doutores que estudavam e se dedicavam a ler e estudar a palavra de Deus, a lei de Moisés e os profetas. Isso era acontecer na sinagoga. E o templo era um local de adoração, que as pessoas iam para ofertar sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Adoração significa sacrifício, né? Nós temos um entendimento misturado com uma ideia protestante de que adoração é a mesma coisa que um sentimento de amor muito forte. Tem uma relação, mas não. Quando fala assim, eu adoro pizza, quer dizer, eu sacrificaria tudo pelaquela pizza, aquela pizza é tudo pra mim, ela é mais importante que a minha vida, eu daria a minha vida por ela. Então é uma mentira que você adora. Então por isso que a minha mãe já falava adorar só a Deus, porque nós só devemos fazer essa oferta de vida e adesão e sacrifício a Deus. Adoração significa oferta e sacrifício, né, a Deus. Quando nós não podemos adorar plenamente, por isso nós adoramos em Cristo. Cristo é aquele que ofertou o sacrifício, ofertou a si próprio como sacrifício a Deus por todos nós. Então nós podemos adorar de verdade em Cristo. Por isso adoramos Cristo. Isso significa adoração, né? Então eles tinham um templo para ver adoração e a sinagoga para leitura e conhecimento da palavra. Veja só, várias dessas coisas que eu falei têm explicação em Cristo. O povo sai do Egito. O povo de Deus é resgatado do pecado por Cristo. O povo é salvo. Deus salva o seu povo. Como salvou o povo do Egito, Ele salva nós do pecado. Tudo tem o mesmo significado. Veja, quando Cristo morre na cruz, Ele se coloca no lugar do Cordeiro. Então, por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os homens colocavam seus pecados no Cordeiro, matavam o Cordeiro, para que o sangue do Cordeiro pagasse os seus pecados. O Senhor falou, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Porque o que o Senhor queria dizer com isso? O povo fazia isso e não mudava de vida. O que acontece? Eu colocava meus pecados no Cordeiro, então eu vou continuar vivendo uma vida sem amor, uma vida de falsidade, uma vida
de hipocrisia, uma vida de incoerência com a palavra de Deus. Porque eu experimento, se eu pecar, se eu não mudar de vida, se eu não ter essa transformação no meu coração, depois eu vou lá e coloco meus pecados no Cordeiro, o Cordeiro é morto e Deus perdoa meus pecados. Muitas pessoas pensam assim por causa do sacramento da confissão. É a mesma coisa que você vai lá e mata Jesus de novo. Você coloca Jesus na cruz, né? A confissão é o sacramento da misericórdia de Deus, não para abusar de Deus na cruz. É como se eu fosse lá e pegasse assim, toda vez que eu pecasse, eu pequei, mas depois eu vou lá e crucifico Jesus de novo, não tem problema. Tem problema sim, é Cristo, né? Enfim, ali nós estávamos no pecado de Adão e de Eva. Cristo morre na cruz. A cruz representa o propiciatório, que é o local de sacrifício, que é o madeiro da Arca da Aliança, a presença de Deus. Ali na cruz estava a presença de Deus. Cristo, que era a presença de Deus. Ele é o Cordeiro e também o próprio Deus. Ali, aceitando o seu próprio sacrifício. Depois que Cristo se oferece, lá está no madeiro a carne, o sangue e o fogo do Espírito Santo. Ele é o sacrifício perfeito, porque ele é o próprio Deus que se fez homem e pagou tudo que nós não poderíamos pagar. Deus colocou, da mesma forma que quando os homens colocavam as suas mãos no Cordeiro, para que o Cordeiro estivesse com os pecados dos homens, e o Cordeiro então era sacrificado, Deus colocou no coração de Cristo, na alma de Cristo, o peso do pecado de toda a humanidade. Então Cristo sofreu na carne toda aquela dor, mas o seu coração, ele sofreu a agonia no Getsêmani, não somente porque ele sabia que iria sofrer toda a dor física, ele sofreu a agonia porque ele recebeu ali o peso do pecado de todos os seres humanos. Essa é a agonia que Cristo sofre no Getsêmani. É o peso do meu e do seu pecado e de toda a humanidade sobre um só humano, um coração. E quando ele é sacrificado, então todo o pecado é tirado do mundo. Então ele é o complemento dessa aliança de Deus com Abraão. Deus escolheu Abraão, tudo isso que eu estava falando, para se encerrar em Cristo, toda a sua revelação. Ali está tudo que Deus quer que nós entendamos. Toda a forma da experiência do homem com Deus se explica em Cristo. E ele é esse complemento. A nova aliança começa a partir de agora, porque o que era velho passou. Este ele faz nova todas as coisas. Quando ele morre na cruz, aquele pecado é pago. O pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade. Cristo morreu, por isso quando ele morre, ele diz, está consumado. Ou seja, está pago. Tá, você vai ler a Bíblia isso, se você sabe o que significa consumado, você se arrepia. Quando Jesus, antes de morrer, ele fala, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, ele fala, está consumado. Ou seja, está pago. Eu paguei o seu pecado. É isso que Cristo fala na cruz. E então, quando Jesus morre, olha só, lembra do Santo dos Santos que tinha no templo? Né? Onde só um sumo sacerdote pode entrar todo ano, no dia do Yom Kippur, e jogar lá o sangue dos cordeiros. Quando Jesus morre, tem um terremoto em Jerusalém e rasga o véu do templo. A palavra vai dizer, o véu do templo rasgou. Significa que aquela distância que havia entre Deus e o homem, que não posso acessar Deus porque o homem está em pecado, acabou. Agora Deus é acessível a nós. Nós podemos entrar no templo. Ele pagou, está consumado. Olha só que coisa maravilhosa. A pregação de Jesus e dos apóstolos nos leva a entender toda a revelação. Cristo fala sobre a morte dele, fala sobre a ressurreição, fala sobre tudo isso, e os apóstolos, com a vinda do Espírito Santo, conseguem compreender tudo que Cristo... Ali acontece algo sobrenatural, né? Porque o Espírito Santo vem sobre nós, nós lembramos de muitas coisas. Mas os apóstolos lembraram de tudo. E os apóstolos passaram adiante a revelação. Os apóstolos entenderam a revelação de Cristo, em Cristo, e passam adiante. Por isso a igreja acredita que a revelação começa lá, desde que eu comecei a falar aqui, desde que Deus aparece, faz aliança, e se encerra, a revelação se encerra quando João, o apóstolo João Evangelista, morre, porque ele escreve o Apocalipse,
e quando ele está na ilha de Patmos, escravo, ele escreve o seu evangelho, escreve o Apocalipse, e ele morre na ilha de Patmos. Quando ele morre, acaba o período da revelação. Começa o período do magistério da igreja. A igreja que tem a autoridade de professor, de ensinar, de estudar e ensinar a revelação que já foi revelada. Então, quando a gente fala de revelação, o catecismo da igreja vai dizer para nós: não tem mais nada para ser revelado. Acabou a revelação. Cristo se revelou Deus para nós. E a revelação se encerra nos apóstolos, que passaram a tradição oral e escrita. Oral porque isso significa a tradição da igreja, e escrita através da palavra. E a própria palavra, João vai dizer: se escrevessem livros sobre tudo o que Jesus fez, não caberia na terra tantos livros. Então, não pode se dizer que está tudo na Bíblia, né? Obviamente, a própria Bíblia tem outros momentos que ela vai contrária à ideia protestante que vem de Martim Lutero de sola escritura, que significa só a Bíblia é a revelação da fé. Não é só a Bíblia a revelação. Não é só a Bíblia a revelação. Não está tudo revelado na Bíblia. Nem tudo tem que estar na Bíblia, né? Por quê? Por que não está tudo na Bíblia? Porque a revelação veio através de Cristo para os apóstolos. Cristo já não falou nada. Vá, escreva um livro e dê para o mundo inteiro ler. Não foi isso que Cristo falou. Cristo falou: ide e pregai. Na época, pregai significa falar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E depois vai dizer: aquele que crê e for batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo. Quem não crê já está condenado, vai dizer lá no João 3, porque não acreditou naquilo, no Filho de Deus. Então, muito bem. Por isso, o que é a revelação? A revelação não está só na palavra. A palavra é parte da revelação. Outra parte da revelação chegou até nós através da pregação dos apóstolos. Os apóstolos pregaram. Lucas não viu Jesus, então ele não é um testemunha ocular de Jesus. Ele é um investigador, ele é um médico, mas ele foi lá e perguntou: o que você viu aí? O que você viu? E aí, a tradição oral. O apóstolo lá foi lá e falou: olha, eu vi Jesus fazer isso, eu vi Jesus andar sobre as águas. Ele foi lá perguntar para a Virgem Maria: Virgem Maria, como é que foi ser mãe de Jesus? Então, eu estava lá na minha casa, veio um anjo Gabriel, o anjo Gabriel falou tal. Eu fui lá, falei com a minha prima, eu falei: minha alma glorifica no Senhor. Com certeza, Nossa Senhora que conta para Lucas. Então, Nossa Senhora não escreveu nada, mas aqui em Lucas está escrito a tradição, ou seja, aquilo que Nossa Senhora transmitiu para Lucas. Paulo vai escrever também, vai escrever numa carta, dizendo assim: é melhor dar que receber. O Senhor Jesus disse que é melhor dar que receber. Se tudo tem que estar na palavra e só a palavra é revelação, posso ler a palavra e pesquisar aqui nos 4 evangelhos, onde vai falar sobre a vida de Jesus, e perguntar aonde que Jesus disse. E em lugar nenhum está. Só que Jesus disse, alguém ouviu Jesus dizer, principalmente algum dos apóstolos de Cristo, um dos discípulos, que depois viram apóstolos, e esse discípulo contou para Paulo: olha, Jesus disse que é melhor dar que receber. E Paulo foi lá e escreveu: olha, o Senhor disse que é melhor dar que receber. Então ele recebeu essa tradição oral, ele ouviu falar. Então a tradição, a revelação de Cristo, a revelação de quem é Deus, chega até nós através da Escritura, chega até nós através do magistério da igreja. O magistério da igreja é aquele que interpreta a Escritura e nos mostra o que Deus quer que nós entendamos através da Escritura e através da tradição que foi passada oralmente, com a continuidade da igreja. Por isso que nós temos que entender: uma coisa não se desliga da outra. A igreja é um tripé, mas esse tripé é uma coisa só. Não são 3 coisas separadas. A gente já está chegando no final da nossa aula aqui. É só mais uma coisinha e a gente já acaba. O tripé não são 3 coisas separadas. A Escritura está aqui. Chegou até a igreja a palavra transmitida oralmente e escrita, e chegou a escrita quando ela foi transmitida oralmente. A igreja tem o magistério. O que é o magistério? É a autoridade dada para ser aquele que vai ensinar a revelação. Dada por quem? Por Cristo.
Cristo chegou para Pedro e falou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, aquilo que a gente viu na missa domingo. Tudo o que você ligar na terra, ligarei no céu, tudo que desligar na terra, desligarei no céu, aqui está a chave da igreja, cuida da minha igreja aí, eu vou sobre ti construir a minha igreja. E aí, Pedro foi bispo de Roma, foi o primeiro bispo de Roma, depois teve o segundo, terceiro, quarto, quinto, e do 100º, 60º, que está o Padre Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro. E os bispos têm um magistério, ou seja, a autoridade de interpretar a Bíblia. Não pode ser qualquer um que interprete a Bíblia. Por quê? Numa livre interpretação, eu vou interpretar a Bíblia do meu jeito. Então Deus seria um para mim e outro para você. Por isso que existe 45 mil igrejas protestantes, vamos dizer assim. Por quê? Por livre interpretação, cada um interpreta do seu jeito e não há unidade. A igreja protestante não é una, porque cada um interpreta do seu jeito. Não se pode ter livre interpretação da Bíblia. A Bíblia se interpreta pelo magistério da igreja. A igreja que vai ler, vai entender, a interpretar. E o catecismo é a fé, como eu falei na outra aula, que a igreja leu, interpretou e explicou aqui, colocou ela organizada. Entendeu? Isso que eu tinha falado na outra aula. Então, a livre interpretação da Bíblia vai levar pessoas a ter uma interpretação totalmente diferente do que de fato está na Bíblia. Por exemplo, tem aquele cara que um pastor ficou com a mulher do vizinho, fez um filho com ela, porque segundo ele, Deus falou para ele. E aí ele confirmou na Bíblia, onde ele leu em Oséias, que vai dizer: pegue uma mulher e adultera. Mas lá está escrito: pega uma mulher adúltera. Então ele leu errado, interpretou do jeito dele e achou que tinha que adulterar. Olha que absurdo, não faz o menor sentido. Ele leu só Oséias, ele não leu o Novo Testamento, não leu Jesus. Jesus revelou algo só para ele. Jesus já tinha revelado toda a igreja, já tinha feito toda a revelação escrito que tá, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que fornicação, que adultério é pecado. Não, mas pera, Jesus falou para mim, ele falou que eu posso, ele me liberou para pecar. Olha que absurdo isso, é uma total falta de compreensão. Isso é causado pela livre interpretação da Bíblia, né? Onde eu pego a Bíblia e leio e entendo ao meu bel prazer aquilo que eu acho. Eu não vou pesquisar a fonte, eu não vou pesquisar contexto histórico, eu não vou pesquisar quem é esse profeta, para quem ele profetizou, por que motivo Deus fez isso. Nada disso. Eu vou ler e vou achar que é para mim e vou viver isso. Então, está totalmente errado. Por isso que não se deve ter livre interpretação da Bíblia. Existem os protestantes, eles leem, por exemplo, quando a gente fala que seria cômico se não fosse absurdo. Quando a gente fala assim que a pessoa morre e vai para o céu, o purgatório e o inferno logo depois da morte, porque vai ter seu juízo pessoal, eles falam que não, que vai ficar esperando em algum lugar. Também não sei onde eles leram isso na Bíblia, porque não tem isso na Bíblia. Mas aí eu falo assim, tá, primeiro que eu pergunto como é que é o nome do ladrão que foi perdoado, eles vão dizer Dimas. Não está na Bíblia, é a tradição da igreja. Como que Dimas, o que Jesus disse para ele? Olha, por isso eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se era ainda hoje, foi naquele dia, Dimas estava no paraíso. Porque Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Interpretação protestante, eles mudam a vírgula de lugar e dizem: por isso te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então Jesus não disse quando, mas só disse: por isso te direis ainda hoje, vírgula. Então eles mudaram a vírgula de lugar, mudaram o símbolo, o significado da frase. Mas por que Jesus diria para ele: por isso eu te digo ainda hoje? Ele não vai dizer no outro dia Jesus vai morrer, gente. Jesus está morrendo, os dois estão morrendo. Jesus vai ressuscitar, mas ele não vai ressuscitar. Então por que Jesus diria ainda hoje? Eu vou te falar ainda hoje, porque não vou deixar para amanhã. Porque não vai dar tempo. Estamos nós dois morrendo aqui. Jesus está lá na cruz, puxando o ar para poder falar. Ele já não aguentava mais. Para que ele vai esticar uma frase? Não faz o menor sentido. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a livre interpretação leva as pessoas a entender qualquer coisa. Sim, o nome de Dimas tem algum significado que eu não lembro agora. Então eu encontrei a revelação de Deus, né? Eu encontrei Deus, eu busquei Deus. Deus se revela em toda a história. Veja como Deus se revela em tudo aquilo que eu falei aqui da história de Moisés, da Arca da Aliança, e tudo isso vai sendo uma revelação de Deus que mostrar que Cristo é o Filho de Deus. E eu me encontro então com a revelação, encontro o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Então, eu encontrar com a revelação, eu preciso
Obedecer, ou seja, ser submisso à verdade de Deus. Para o mundo, obedecer é ser escravo, é ser servo. A Verônica tá aí. Verônica, seu nome tá na Bíblia, né? Quando a moça que se chamava Verônica limpou o rosto de Jesus. Mas Verônica é uma palavra que significa... que eu não lembro agora, mas eu vou pesquisar aqui, ó. Significado de Verônica. Verônica significa... Tem algum significado na língua, né? Então, assim, não significa que era o nome daquela mulher, né? Imagem gravada significa imagem gravada ou pintada sobre um tecido. Então, por isso que o nome dela chamavam ela de Verônica, porque significa imagem gravada, porque ela ficou com a imagem de Cristo, a face de Cristo, né? Então, para o mundo, obedecer é ser servo, ser escravo. Para nós é ser livre. Porque quando eu me submeto a essa revelação, a esse Cristo, me submeto a essa verdade. Não me submeto a qualquer coisa, me submeto à verdade. E Cristo vai dizer que conheces a verdade e a verdade te libertará. Então, quando eu sou obediente à revelação de Cristo, eu sou de fato livre, não mais escravo. E aí está lá também, mais uma vez, a simbologia do povo de Deus, que era escravo, se tornou livre, né? Durante o tempo, eles quiseram voltar a ser escravos, choraram por ser escravo. Mas eles eram livres porque Deus os livrou, né? Naquela ocasião do Cordeiro. E o Cordeiro também nos liberta. Então, nós que nos encontramos com essa verdade, com essa revelação, somos submissos e somos chamados a ser livres, a viver uma transformação. E aí agora vamos para a última parte dessa aula, sobre se encontrar com Deus, tá? Se vocês têm perguntas, pode me mandar aqui também. Se vocês têm alguma dúvida e tudo mais, pode mandar, tá bom? Olha, meu celular está despertando. Pera aí. Todo dia desperta na hora da aula, né? Desativar. Muito bem. Santo Agostinho vai falar sobre a questão da conversão. A gente tem um entendimento que a conversão acontece assim, ó. Ih, me converti. Né? A conversão é a nossa razão que se define, que se decide por mudar a rota da nossa vida, mudar o caminho que nós estamos vivendo, mudar de direção, né? Por isso que no trânsito também se chama conversão à direita, quer dizer que eu mudo de direção à direita, né? Mas não é que nem no trânsito que eu realmente mudei de direção e agora estou indo para lá, né? É assim, só que eu preciso ainda chegar no lugar e vou mudando de direção várias vezes. A conversão não acontece. Quando eu me encontro e me coloco submisso a essa verdade, eu ainda sou um ser humano cheio de coisas dentro do meu coração, né, que vai se chocar com essa realidade nova da revelação de Cristo. E ela vai bater de frente com aquela minha realidade, as minhas mágoas, as minhas feridas, os meus pensamentos, o meu caráter, a minha personalidade, o meu temperamento, a minha família, a minha história. Vai bater de frente, algumas coisas vai ser chocada e vai ser mandada para longe, outras coisas vai ficar ali ainda doendo. Por isso a conversão não é assim, me converti, foi no dia tal, 20 de julho de 2012, eu me converti naquele dia. A partir de lá, sou uma pessoa nova. Eu sou uma pessoa decidida a mudar. Estou mudando a partir daquele dia. Por isso Santo Agostinho vai ensinar sobre isso, sobre a conversão em 3 partes, né? Aconteceu comigo. Verônica, se quiser contar aí, a gente lê depois, tá? Pode contar aí e falar à vontade. A conversão, ela acontece assim. Primeira parte é quando eu me choco com aquela realidade e percebo que eu estou errado. Estou em pecado. Estou vivendo errado. Eu estou indo para o caminho errado. Eu percebo, rapaz, eu preciso frear agora e mudar de lugar. Mudar de direção. E começo a tirar as coisas que são pecados da minha vida. Isso se chama de via da purificação ou via purgativa, que significa exatamente isso, purificação. Eu começo a limpar, tirar o que é impuro da minha vida. Eu não consumo mais o que eu consumia, não assisto mais o que eu assistia, não frequento mais lugares que eu frequentava.
eu não ouço mais as músicas que eu ouvia, não visto mais as roupas que eu vestia. E essa decisão se parte do primeiro momento, né? Do primeiro momento em que eu tenho essa esqueci a palavra. Puxa vida, peraí, tá errado. E aí eu começo a permitir com que essa purificação aconteça. E no começo é muito bom, porque tipo, eu estou no colo de Deus, eu me sinto acolhido por Deus naquele lugar, na igreja. Então tudo é maravilhoso, tudo é mil maravilhas, E aí quando eu sou jovem ainda é mais mil maravilhas ainda, porque alguma coisa me fez me apaixonar por esse Deus ali. E essa paixão e esse amor está no começo, né? Como um romance no começo, um namoro no começo, é maravilhoso. Então nesse começo assim, eu estou cada vez mais decidido, não, vamos fazer, vamos rezar, eu vou rezar, vamos chorar, eu vou chorar, vamos estudar, vamos fazer penitência. A pessoa até vai com muita sede ao pote e faz coisas que ela nem está preparada para fazer, mas ela está assim, com boa vontade no seu coração, de se purificar. E depois dela passar esse tempo de também euforia, não somente algo racional, mas também um pouco de euforia, ela começa a perceber que o mundo continua a mesma coisa, que os problemas dela continuam igual, e que partindo das decisões dela, partindo das novas decisões dela, que as consequências vão vir lá no futuro, né? Porque enquanto eu me converto, estou começando a converter agora, eu estou vivendo ainda as consequências das minhas decisões que foi pouco tempo atrás, e elas não eram boas, eu era do pecado. Então eu ainda estou experimentando as consequências ruins da minha vida passada nesse começo. Então quando eu estou na via purgativa, o ideal a ser feito é começar a arrumar essa vida passada. Se eu tenho problema com alguém, eu vou lá e peço perdão. Não, eu estou num momento de explosão espiritual, de desejo, então eu tenho que limpar. Olha, estou devendo, negocio. Fiz um mal, eu faço um bem, né? Se eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém, eu tento aliviar isso. Se eu fui lá fiz um mal para alguém, eu vou lá e peço perdão para essa pessoa. Se eu tenho um problema dentro de casa, eu tento ver para melhorar. Se eu percebo que eu tenho carência, se eu fui rejeitado, se eu sofri alguma coisa, eu procuro uma cura. Eu procuro arrumar isso. Para quê? Porque as consequências do mal do meu passado acabem o mais rápido possível. Eu preciso a resolver as consequências dos meus pecados e das minhas más atitudes, minha falta de caráter, da minha personalidade corrompida. Eu tenho que arcar com as consequências e eu preciso resolvê-las o mais rápido possível, porque lá na frente isso vira uma bola de neve e me atrapalhará, porque eu posso estar numa momento de euforia, né? Naquele momento de decisão, de desejo muito grande. Então esse é um momento que eu preciso de fato purificar a minha história, a minha vida. E é isso aqui de Santo Agostinho, né? A gente vai experimentar essa via purgativa. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos encoraja a abandonar o pecado. Ele nos encoraja a buscar a santidade nesse tempo. Ele nos encoraja, ele nos dá uma fortaleza. Esses dons infusos que eu falava na outra aula, eles vêm à tona, né? Para que eu perceba com a minha inteligência, então era por isso que eu não devia fazer aquilo. Então eu não devia ter feito aquilo por causa daquele outro. Então é por isso que aquilo lá faz mal. Então é melhor eu parar. O Espírito Santo vai me levar para um outro caminho de entendimento que se chama via iluminativa, onde a luz do Espírito Santo vai me fazer compreender a minha realidade. Porque se eu não experimentar, se eu não passar de uma fase para outra, eu vou ter um problema, porque vai vir desilusões. Eu vou ver pessoas que não vivem essa vida espiritual. Eu vou ver pessoas que estão na igreja e não caminham. Estão no caminho, mas não caminham. Então, parada. São que nem aquele aleijado que estava à beira do caminho, né? Que daí ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele era o cego, né? Que está à beira do caminho. Eu vou ser igual aquele que está à beira do caminho, porque eu não caminho. E eu vejo essas pessoas, eu me desiludo com a fé.
Eu tenho desilusões porque as pessoas, com o ser humano, e às vezes eu quero experimentar grandes coisas, eu não experimento, eu não entendo muitas coisas ainda. Então, nesse período há uma dificuldade, tem essas dificuldades, essas dores das desilusões, né? Não com Deus, daquilo que eu criei de expectativa, porque eu vou criar muita expectativa nessa primeira via. E aí, à luz do Espírito, se eu não caminho cada vez mais, se eu não experimento cada vez mais, se eu não ando na minha vida, eu vou ficar parado lá, e toda a água parada dá mosquito da dengue. Tudo que está parado é a mesma coisa que andar para trás, não serve de nada. Tem que andar, tem que melhorar, tem que caminhar, tem que evoluir. E quando eu evoluo, eu chego nessa outra via de Santo Agostinho que chama de iluminativa, a via da luz, a via onde eu tenho a compreensão. Amém? Eu estou entendendo agora por que disso, por que daquilo, entendo. Eu começo a entender o agir de Deus na minha vida. Por que tal coisa não aconteceu? Por que aquilo aconteceu daquele jeito? Ah, por isso que Deus me permitiu fazer tal coisa, sofrer tal coisa, porque agora eu entendo tal coisa. Todas as peças vão se encaixar, esse quebra-cabeça, você vai entender o quebra-cabeça de Deus. Ah, foi por isso que Deus me tirou daqui e me colocou lá. Ah, por isso que Deus me deixou 7 anos sofrendo aqui e não me fez realizar aquele sonho que eu queria. Ah, por isso que Deus não me deu aquilo que eu queria tanto, que para mim fazia todo sentido. Porque nós vamos olhar e pensar, Deus, eu estou te pedindo coisas boas. Eu não entendo porque o Senhor não me dá. Olha, eu estou pedindo para namorar aquela pessoa, por que eu não namoro com ela? Qual é o problema? Eu estou pedindo para conseguir essa promoção. Vai ser bom para mim, para minha família, eu vou conseguir ter uma renda melhor, eu vou conseguir pagar um dízimo melhor para a igreja, eu vou conseguir ter mais tempo nessa promoção para te servir. Por que eu não consigo, Deus? E eu sempre vejo, no meu ponto de vista limitado, achando que eu tenho o melhor plano, porque o plano é bom. Mas só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquele que se rende a Deus, ele vai saber. Deus vai dizer, tá bom, eu vou te dar essa promoção agora. Então, consegui a minha promoção. Não vou te dar essa promoção. Não vou permitir que você namore aquela pessoa. Não vou permitir que você cresça nesse cargo. Não vou permitir que você seja eleito coordenador, não sei o quê. Aí você vai pensar, puxa vida, Deus, mas eu estou preparado, eu estou pronto. Deus, lá nessa via iluminativa, quando você caminhar e chegar lá, o Espírito Santo vai te iluminar e vai te dar uma razão entender que então foi por isso, porque a vontade de Deus é boa, não só boa, perfeita, não só perfeita, agradável. A minha vontade era boa, mas não era perfeita, não ia ser tão bom que não está sendo agora. A minha vontade era agradável, mas não era... Era uma agradável, mas não era boa, que nem estou vendo que agora é. Você pode ter uma vontade que tenha uma dessas características, mas as 3 só de Deus é. Então, confia na vontade de Deus. Se renda, se submeta, para que nessa via você vai entender. Então é por isso. Então é por isso. Então é por isso que Deus não falou comigo aquele dia. Deus não me deu uma luz. Deus não me deixou entender. Deus me deixou caminhar no escuro. Então é por isso que Deus falou para tal pessoa, fez tal pessoa fazer tal coisa. Deus permitiu tal coisa. Você vai entender nessa via. E as pessoas não entendem as coisas que acontecem na vida delas porque elas nem entram na via purgativa. Elas buscam Deus por interesse. Buscam Deus como o gênio da lâmpada. Vem, esfrega lá a lâmpada, né? A mãozinha, o joelhinho, e diz, Senhor, preciso disso, daquilo, daquilo. Buscam Deus como um garçom. Pode me trazer tal prato, me trazer tal coisa na minha vida. Buscam Deus como um guru. Uma espiritualidade... para eu sentir um prazer, um gozo espiritual, que na verdade nem é espiritual, é físico e eu confundo com espiritual. Deus não é assim, né? Deus, ele é razão, ele não fica preso a esses sentimentos, essas coisas, ele é racional. Ele é um pai racional. Então pensa, Deus é amor e razão, inteligência, sabedoria, ele é a sabedoria. E para nós vamos sempre pensar com um sentimento de pena de nós, autocompaixão. Por que Deus não tem compaixão de mim? Cristo tem compaixão de nós. Por isso, muitas vezes, Cristo nos dá consolações. Consola o nosso coração, nos dá um tempinho de paz. Deus, ele é espírito. Ele é racional, ele é a sabedoria. Então, ele vai, ele está sofrendo aqui. Não é que Deus não está nem aí para o seu sofrimento. Ele está olhando e falando, meu filho, eu vou te dar um pouquinho mais de força aqui, que daqui a pouquinho você vai entender porque você está sofrendo.
Não é assim, pai e mãe que está me ouvindo, que o coração do pai e da mãe que é humano dói, mas a razão dele fala mais forte. Não, meu filho, olha, é não por esse motivo, eu queria dizer sim para você ficar feliz, mas você vai ficar feliz agora, mas lá na frente vai se quebrar a cara. É não. E a criança só vai entender na idade da razão, do entendimento da luz, da via iluminativa na vida dela, e ela vai entender, entendi porque o pai e a mãe me disseram não, e eu tenho que dizer não para meus filhos. Tá entendendo? Deus age assim conosco. Ele é um pai de amor. O amor não é um sentimento, ai, meus filhos, tadinho, que Deus vai passar a mão na cabeça. Não, ele fala, meu filho, você vai se lascar aqui, ó. Vai se lascar, mas lá na frente você vai olhar para mim feliz e grato por causa dessa tempestade aqui, que você confiou em mim, foi firme e forte. Eu vou te dar o dom. Se você olhar para mim e pedir, eu vou te dar o dom da fé, para você acreditar. Se você olhar para mim e pedir, eu vou te dar a fortaleza. Se você olhar para mim e pedir, eu vou te dar a inteligência. Se você olhar para mim e pedir, eu vou te dar as graças que você precisa para você superar isso aí. Agora eu não vou vir e superar para você, mas eu vou te ajudar a superar. Eu quero te ver lutar, eu quero te ver vencer, eu quero te fazer um vencedor em mim. Eu sou vencedor, né? Cristo venceu por nós. Então é nisso que você tem que entender. Aí na Bíblia, então é por isso. Então é por isso que Deus disse sim, que Deus disse não, que Deus disse faz, que Deus disse não faz. E aí eu vou entrando nessa intimidade com Deus, nessa unidade com Deus, né? E eu ainda tenho que vencer muitas coisas. Eu tenho que vencer o meu orgulho. E aí eu vou perceber que os outros inimigos eu consegui vencer, mas agora eu tenho o pior inimigo. Eu sou vaidoso, eu gosto que todo mundo olhe para mim e perceba quanto ele é santo. Então eu já não sou santo, sou vaidoso. Eu tenho orgulho da minha caminhada, sou orgulhoso. Eu sou arrogante, às vezes eu acho que tal pessoa, entendeu? E aí você vai ter que voltar para a via anterior para entender um pouquinho. Pera aí, você não é assim, não é tudo isso. Calma. Segura a tua onda. E assim é a pedagogia de Deus. Nós caminhamos por essas vias. Não significa que eu vou sair de uma, vou ir para outra e vou ir para outra. Existe quem faça esse caminho perfeito assim? Pode ser. Mas eu vou lá e estou lá numa via de entendimento, mas ainda permito um dia que a carne fale mais alto e caia no pecado, que seja um pecado lá inicial ainda. Eu preciso de novo passar pela via purgativa, me purificar de novo e lutar contra a minha carne. Depois lutar contra as minhas vaidades de novo, lá no começo, lá no meio, e tentar entender de novo, e às vezes Deus não fala. Então a gente caminha por essas 3 vias. Mas quando a gente chega a essa unidade com Deus, a gente vai dizer assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como Paulo diz, né? Para poder chegar no fim da vida e dizer, combati o bom combate, guardei a minha fé. Como eu avanço, como eu evoluo? Oração, estudo, penitência, fazer uma boa direção espiritual, um bom diretor espiritual, um bom padre, jejum, viver a virtude, conhecer a virtude, experimentar a virtude, a caridade e a vida em comunidade. Sem essas coisas, né? Se eu não viver, se eu não rezar, se eu não estudar, se eu não fazer penitência, ou seja, se eu não sofrer um pouco, se eu não ter um bom diretor espiritual, eu vou me perder, não vou entender. Procure um bom padre para ser diretor espiritual. Se eu não fazer o jejum, abstinências, se eu não viver as virtudes, se eu não fazer caridade, se eu não viver caridade, se eu não amar o meu próximo cada vez mais, e se eu não viver em comunidade, eu não consigo evoluir nessa via de Santo Agostinho, né? A via da minha conversão. Santa Teresinha dizia que feliz das nossas misérias que nos leva à misericórdia de Deus e faz viver o seu amor. Aleluia, amém? É isso. Então, gente, essa foi a nossa segunda aula, que hoje foi na terça, porque estarei viajando amanhã para Itaiópolis. Semana que vem é a semana do PHN na Canção Nova, então eu estarei indo para o PHN, não estarei também aqui. Então, a pessoa de Aparecida de Oxford, um abraço para quem é aí que coordena a página da Aparecida de Oxford. Então, na semana que vem, terá na terça-feira também, às 21h30,
Logo depois que eu terminar aqui, vou tirar o áudio dos vídeos, vou editar e vai estar também no Spotify. Você compartilha bastante o áudio no Spotify para muitas pessoas. Também vou tentar, conseguir fazer isso o mais rápido possível, colocar no YouTube o vídeo. E esse vídeo no YouTube então também vai poder ajudar muitas pessoas, tá? Tá lá no YouTube, entra lá, tá na minha bio, se inscreve no meu canal lá no YouTube e depois compartilha também as aulas com os amigos, os conhecidos, os parentes, os catequistas que você conhece e tudo mais, porque a gente se aprofunda ainda mais no que é a igreja, o que é a fé, e a gente ainda vai ter mais aulas, né? Muito bem, e quem quiser contribuir com a nossa comunidade, a gente está começando o mês de julho agora, a nossa comunidade. Você pode entrar lá no nosso Instagram, Comunidade Eterna Aliança, lá tem o nosso Pix, eternaliança@gmail.com. Quem quiser e que puder ajudar também a nossa comunidade, nós precisamos aí de contribuição, da sua contribuição, da ajuda para manter aqui, pagar a internet, para a gente poder fazer essa transmissão e também todos estudar e tudo mais, se preparar para essas aulas. Um abraço para todo mundo que assistiu, Verônica, Tayane, pessoal, a mãe, o pai que estão assistindo aí, não sei mais quem está assistindo. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe e até semana que vem. A gente continua aqui. E não se esqueça, menos achismo e mais catecismo. Uma boa noite, Deus abençoe. Continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.